Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Carreira Acelerada. Toda quarta-feira às 19 horas a gente está aqui junto ao nosso ponto de encontro para a gente conversar um pouco sobre carreira, sobre desenvolvimento profissional, sobre as grandes coisas que fazem a diferença no nosso desenvolvimento profissional, na nossa carreira, em tudo aquilo que a gente vem construindo, no nosso desempenho, no nosso desenvolvimento, nos nossos resultados, naquilo que nos incomoda, naquilo que faz a diferença, naquilo que efetivamente a gente está decidido a construir dentro do nosso desenvolvimento de carreira e dentro dos nossos desafios, das nossas dores, daquilo que não está legal. Eu costumo dizer, se você efetivamente está insatisfeito com algum aspecto da sua vida profissional ou se você quer se desenvolver de alguma forma, aqui é o seu lugar. Então, para quem não me conhece, né, vale a pena a gente se apresentar. Eu sou o Saulo Maciel e esse é o Carreira Acelerada. Depois de 20 anos de carreira, depois de desenvolver muita coisa em diversas áreas, em banco, em consultoria e finalmente em educação, depois de 20 anos de muitos desafios e passando por todas as dificuldades que todo mundo passa, passando por todos aqueles desafios de pegar ônibus todo dia, de estar ali se superando a cada dia com conflitos, com dificuldades, com dúvidas. Eu resolvi, depois de conquistar muitos resultados que faziam sentido para mim, para aquilo que eu esperava para a minha carreira, também compartilhar um pouco desse conhecimento, compartilhar um pouco desse aprendizado com todo mundo que quer aprender, que quer se desenvolver, que quer colocar um olhar diferente para a sua carreira. Então, esse vai ser um grande ponto de encontro nosso. Carreira Acelerada já está aí desde o ano passado construindo algumas coisas bem bacanas e hoje a gente está conseguindo fazer com regularidade as nossas lives. Essa é a nossa 8ª edição e hoje a gente vai falar sobre como lidar com a situação em que falta apoio para os nossos sonhos e se superar. Como lidar com a falta de apoio e se superar. E aí a pergunta que vem é: a falta de apoio de quem? De todo mundo que importa, de todo mundo que deveria efetivamente, na nossa concepção, nos apoiar e de repente não apoia por diversos motivos. Aqui a gente vai explorar todos esses motivos nesse encontro. Fica até o final que você vai ver que a gente vai tratar vários aspectos relacionados com a frustração que toma conta da gente quando a gente tem aquela ideia, tem aquele projeto, tem aquela proposta e de repente vem aquele banho de água fria e as pessoas que a gente mais confia, as pessoas que a gente mais ama, as pessoas mais próximas de nós, as pessoas que a gente mais espera que estejam com a gente em nossos projetos, até pessoas que não são necessariamente da nossa família, mas estão relacionadas com a gente de alguma outra forma, inclusive profissionalmente, não apoiam aquilo que a gente esperava que tivesse apoio. Então, hoje o ponto de encontro, o nosso encontro é para falar sobre isso, é para falar como lidar com isso, com essa sensação que a gente tem de que está sempre errado, com essa sensação que a gente tem que as nossas ideias simplesmente não vão para lugar nenhum. Em alguns momentos a gente até se sente um pouco burro, né? Em alguns momentos, quando a gente tem esse banho de água fria, a gente se sente um pouquinho frustrado e ao mesmo tempo se sentindo impotente, incapaz, achando que aquilo que a gente está falando é a maior asneira do mundo. E na verdade, tudo isso a gente vai discutir aqui, tudo isso a gente vai trazer aqui. De vez em quando eu vou olhar aqui para o lado, você já sabe, você que já me acompanha, sabe que eu olho aqui para o lado porque eu faço um roteiro, gosto de ter uma estrutura para tratar com vocês, de não esquecer de nenhum ponto para trazer para vocês aqui. É algo que eu preparo com muito cuidado, com muito carinho, e eu gosto que vocês tenham o melhor conteúdo para que vocês possam realmente fazer bom uso disso. Então, basicamente, a gente vai estar trabalhando com os diferentes aspectos que estão relacionados a essa questão que a gente entende como uma falta de apoio, que a gente interpreta como uma falta de apoio e muitas vezes trava a gente, congela, paralisa, a gente não segue em frente porque a gente projeta muito a nossa expectativa nisso e naturalmente existem vários aspectos aí para a gente tratar. Na semana passada a gente falou sobre frustração, né, e efetivamente como você pode acabar de vez com a dúvida. Hoje a gente vai falar sobre como lidar com a falta de apoio aos sonhos efetivamente de uma maneira muito prática, como a gente sempre faz, de uma maneira muito pragmática, de uma maneira que esteja muito alinhada com aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Se você ainda não segue o nosso canal no Instagram, não deixa de seguir, né, o @Carreira Acelerada. Estamos em todas as redes sociais, mas eu recomendo fortemente que você siga aqui o Instagram e se você estiver lembrando de alguma pessoa que de repente pode ser beneficiada com esse tipo de conteúdo e que de repente falta só um empurrãozinho
para a pessoa dar aquela decolada, esse é o momento. Clica aqui nessa setinha do direct, como o povo fala do aviãozinho, para compartilhar com todas as pessoas que de repente vocês sentem que podem ser beneficiadas com esse conteúdo, que certamente vai somar muito e vai trazer novas perspectivas. Essa live, para quem já está aí já acompanhando, fica 24 horas disponível no IGTV e depois eu tiro do ar no Instagram. E agora eu estou disponibilizando, estou começando a disponibilizar lá no canal da gente no YouTube. Basta colocar na barra de busca do YouTube Carreira Acelerada, vai aparecer nosso canal lá. Se você ainda não estiver seguindo, assina lá o canal, se inscreve no canal. Ou também no link na bio, tem lá também o endereço que, se você clicar no link, vai também demonstrar todas as redes sociais que a gente está presente. Então, vai lá, aproveita, compartilha essa live com as pessoas que você gosta, com as pessoas que podem ser beneficiadas, com seus colegas de trabalho que de repente precisam desse empurrãozinho e ao mesmo tempo vão somar aqui com a gente as melhores vibrações para a gente trazer o melhor conteúdo para vocês e ao mesmo tempo fica ligado porque pouco a pouco eu estou disponibilizando lá no YouTube também as versões, as lives na íntegra que a gente já realizou, pouco a pouco eu estou colocando lá. Demorou um pouquinho, mas atendendo a pedidos, agora a gente está também lá integralmente no YouTube, mas em 24 horas aqui a gente vai estar também no IGTV. Para quem já sabe como é que funciona o nosso esquema aqui, o nosso modelo, vocês podem fazer perguntas nos comentários aí a qualquer momento, podem comentar que eu vou inserindo no conteúdo na medida em que vocês quiserem. A ideia é ser bem dinâmico, bem participativo, a gente gosta disso, porque enriquece muito a nossa discussão. Então, basicamente, o que a gente tem que como grande desafio é trabalhar essa sensação que a gente tem de dúvida, é trabalhar essa sensação que a gente acaba tendo, esse sentimento daquele banho de água fria, daquela frustração que a gente sente quando as pessoas, de repente, que a gente mais conta, a gente tem a sensação de que não apoiam. Eu sei como é isso, a gente sabe exatamente como é que isso funciona e a gente sabe também que nessa quarentena, a gente acaba estando tão próximo, tão junto, principalmente com os nossos familiares, com as nossas pessoas queridas, como a gente está privado desses relacionamentos que a gente tem afora e os momentos, inclusive, sozinhos de trabalho, etc. Acaba que as coisas ficam muito mais intensas nessa quarentena e nesse isolamento, independente do que a gente acha, do que a gente acredita, do que a gente apoia, do ponto de vista de opinião, né, inclusive política. Eu acho que essa coisa da proximidade da família, principalmente, não necessariamente significa apoio, né? Então, muitos novos projetos estão surgindo nessa quarentena, né? Muitas pessoas estão repensando as suas vidas profissionais, muitas pessoas estão reestruturando a sua carreira, estão aproveitando esse momento efetivamente para repensar a sua carreira, para repensar a sua vida. E eu acho que esse momento é um momento em que a gente fica muito também exposto a críticas, porque você passa a conviver com muito mais intensidade com as pessoas que você já convivia com um grau de intensidade um pouco menor, embora tivesse proximidade. Então, é uma tendência natural que a gente tenha um pouco mais de conflito nas relações pessoais e até nas relações profissionais, porque está tudo muito intenso, né? A gente sabe que o ambiente não está exatamente como sempre foi, e a gente sabe também que nessas horas em que a gente está com novas propostas, novas ideias e também com a pressão do momento, a tendência natural é que a gente também possa ser um pouquinho mais criticado, possa ter um pouquinho mais de dúvidas em relação às coisas. Todo mundo gosta de ter opinião para tudo e essa coisa de ter opinião para tudo, a gente sabe que nem sempre é construtivo, nem sempre nos ajuda. Então, vamos aproveitar esse momento para a gente desmistificar algumas coisas. A proposta é justamente essa. Tem bastante coisa para a gente discutir aqui. A gente sabe que o tempo passa rápido, por isso que eu falo, chega pontual, chega na hora, porque quando a gente perde um pouquinho o time, já perde o fio da meada, e essa live costuma ser uma live bem rica. E vamos lá. O que acaba acontecendo? Um primeiro ponto, primeiro aspecto que eu quero trazer para você em relação a esse aspecto, essa percepção de que ninguém apoia meus sonhos. Ou, efetivamente, como é que a gente lida com uma suposta falta de apoio. Uma coisa que eu tenho para dizer é o seguinte: as pessoas que estão ali opinando, as pessoas que são importantes para você, as pessoas que você confia, e as pessoas que muitas vezes você pede opinião ou não pede opinião, mas a opinião acaba sendo aceita, bem-vinda, e ela vem você pedindo ou não,
muitas vezes elas não têm ideia do que elas estão falando. Mas observe, não é porque elas são intrometidas, né? Porque as pessoas que amam a gente, as pessoas que a gente convive, têm que ser intrometidas mesmo, a gente sabe que é assim. Mas o fato é que muitas vezes elas não têm ideia, elas não têm noção daquilo que você está propondo. Por que isso acontece? Porque às vezes elas não têm experiência, nenhum conhecimento para isso. Então, quando a gente se vê com um determinado projeto, com uma determinada ideia, com uma proposta profissional, com algo que quer montar, com um novo negócio e tudo mais, é natural você compartilhar com as pessoas que você mais ama, principalmente porque, de uma forma ou de outra, elas vão ser afetadas de alguma maneira com essa sua proposta, com o seu projeto. Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente se frustra com a opinião dessas pessoas, mas esquece que muitas vezes essas pessoas não sabem exatamente o que estão falando porque não é a área de domínio delas. Eu vou dar um exemplo. A minha esposa é da área de saúde. Quando eu vou opinar qualquer coisa sobre a área de saúde, eu sempre faço questão de falar o quê? Eu sou leigo, eu não conheço, embora eu já tenha trabalhado, né, com educação médica. Mas eu não vivo isso, eu não tenho essa experiência, então eu só posso opinar como leigo. Eu não posso opinar, faça isso, faça aquilo, vá por aqui, vá por ali, porque eu não tenho essa experiência, eu não tenho esse de vista que existem pessoas que são verdadeiramente experts nessa área. Existem pessoas que conhecem um pouco mais, viveram um pouco mais a experiência, conhecem mais aquilo que a gente sabe que a gente ainda está experimentando, não viveu naquele ângulo, por se tratar de uma coisa nova. Existem outras pessoas que efetivamente têm muito mais experiência, têm muito mais conhecimento, já viveram muita coisa, já passaram pelas dificuldades e realmente têm essa situação de querer cada vez mais é, multiplicar esse conhecimento, porque sabe que foram também ajudados em algum momento. Então perceba, é, muito cuidado quando você se frustrar com a falta de apoio. Muito cuidado quando você se impressionar com esse tipo de opinião. Primeiro, porque isso é um pouco que enfraquece esse ritmo que você está construindo para o seu novo projeto, e a gente sabe que no começo a gente sempre está muito empolgado, né? E segundo, porque a gente acaba paralisando, a gente acaba travando, a gente acaba não seguindo em frente, a gente acaba abandonando as nossas ideias, os nossos projetos, os nossos processos, a gente acaba abandonando quando a gente percebe que não tem determinado apoio. E é importante a gente entender, fazer um raio-x, compreender efetivamente o que é que compõe esse tipo de comportamento. Observe, tudo aquilo que a gente faz aqui, tudo aquilo que a gente fala aqui no Carreira Acelerada é muito do ponto de vista de controle mental, de desenvolvimento emocional, né? Tem muito mais a ver com fortalecimento, autoconfiança, segurança, do que efetivamente uma competência técnica. Vocês nunca vão ver, raramente vão ver, que a gente trazendo algum tipo de conteúdo que seja assim, olha, como construir seu currículo, como aprender inglês, como é que você vai se desenvolver tecnicamente nisso ou naquilo. É raro, um momento ou outro pode acontecer, mas em geral a gente vai estar muito voltado para competências comportamentais, soft skills, coisas que realmente complementam o nosso perfil, mas que no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe que são essenciais. A parte técnica, todo mundo consegue desenvolver melhor, pior, de um jeito ou de outro. A parte emocional, a parte comportamental, essa sim é o grande desafio. E nos meus 20 anos de carreira eu posso falar com segurança que, enquanto para uns alguns aspectos desses foram considerados fraquezas, para mim, em muitos aspectos, muitos desses aspectos foram considerados fortalezas e foram grandes alavancas de crescimento na minha carreira, e é por isso que eu gosto de enfatizar isso. Não tem nada a ver
com o feijão com arroz que as pessoas dizem por aí. Não é, algo de outro mundo, mas são coisas que a gente passa batido, são coisas que a gente ignora ao longo do tempo. Então, em relação a esse aspecto de conhecimento daquilo que você está se propondo, seja qual for o seu segmento de negócio, seja qual for a sua proposta, seja qual for a sua ideia, procure experts como referência. Procure pessoas que já viveram aquilo que você quer viver. Procure pessoas que já transitaram pelo caminho que você quer transitar, porque são essas pessoas que certamente vão trazer para você aquilo que você tem de mais útil, aquilo que você tem maior necessidade para ser construído, né? É claro, ouça as pessoas que te amam, ouça as pessoas próximas, aprenda a ouvir, vou falar um pouquinho sobre isso daqui para frente, mas tenha esse discernimento de que você não precisa necessariamente se frustrar porque as pessoas não apoiam. Muito pelo contrário, à medida que você amadurece, na medida que você se desenvolve do ponto de vista emocional na carreira, a tendência natural é que você até espere esse tipo de rejeição, por assim dizer, esse tipo de contrariedade acaba sendo muito natural com o passar do tempo. Então você já espera isso quando você tem uma nova proposta, um novo projeto, e aí você lida melhor com a situação. Um outro aspecto super importante e relacionado sempre com o primeiro, ao longo da live a gente vai falar sobre como essas coisas estão relacionadas, diz respeito às crenças, né? Então, ninguém está na sua pele, né? Ninguém tem o seu olhar, ninguém viveu a sua experiência, ninguém passou pelo que você passou, ninguém aprendeu aquilo que você aprendeu. Então, na medida em que você passa por um aspecto de desenvolvimento profissional, você percebe que você viveu coisas que ninguém que está próximo de você viveu. E o seu olhar é o seu olhar. Ninguém tem mais esse olhar, só você tem esse olhar. Então não espere que as outras pessoas consigam dar opiniões para você que sejam iguais às suas. Isso é impossível. Por quê? Porque as pessoas têm outras experiências, as pessoas têm outras vivências, as pessoas têm outras construções. Então é super importante você valorizar aquilo que você acredita. A sua crença é importante, porque você construiu a sua crença com base naquilo que você viveu, com base nas suas percepções de mundo, com base naquilo que você construiu ao longo das suas experiências, nas dificuldades que você superou, nos aprendizados que você teve. Então, se você abre mão disso para simplesmente ouvir as pessoas demais, para você projetar uma expectativa muito grande na opinião das pessoas, por mais que elas te amem, por mais que sejam importantes para você, por mais sábias que elas pareçam para você, por mais que você entenda que a opinião delas importa na sua vida, compreenda que ela, qualquer que seja essa pessoa, dificilmente ela viveu aquilo que você viveu. Dificilmente ela desenvolveu um olhar que você desenvolveu. Dificilmente ela vai ter o seu conjunto de crenças, porque aquilo que você acredita e aquilo que você valoriza é seu. E mais ninguém tem. Então, um passo importante dentro de toda essa perspectiva que a gente está falando sobre lidar com falta de apoio é ressignificar a expectativa que você tem em relação a um suposto apoio que você quer ter. Porque tudo isso, eu volto a dizer aquilo que a gente estava falando na live passada sobre frustração. A frustração nasce da expectativa. Então, quando a frustração nasce da expectativa, aquilo que molda tudo que você vive em relação ao seu desenvolvimento profissional e seu desenvolvimento pessoal também, em suas diferentes áreas da vida, certamente vão ser moldadas a partir da expectativa que você deposita naquilo. Então, é muito importante você equilibrar esse aspecto relacionado à sua expectativa, porque é isso que vai nortear tudo. Então, tem eu gosto muito de, quem já está acompanhando a gente sabe, eu gosto muito de citar algumas fontes que eu acho bacanas a gente aprender. Essa semana eu assisti uma série chamada Madame C.J. Walker. É uma nova série da Netflix com Octavia Spencer, uma atriz fenomenal. É uma série muito boa que fala da primeira milionária, né, primeira mulher milionária dos Estados Unidos, provavelmente uma das primeiras do mundo, né, que se tem notícia, que se tem registro, que foi a Madame C.J. Walker,
no segmento de beleza. A série é curtinha, tem 4 episódios, vale muito a pena você assistir, porque, primeiro que a atriz é fenomenal, a Octavia Spencer, ela sempre faz papéis muito fortes, né? E você imaginar uma mulher negra, na década, ela morreu em 1919, então você imagine, mulher negra, pós-abolição, porque ela foi a geração seguinte dos escravos, então a geração dos pais dela foram de escravos, né? E ela foi a primeira geração que saiu desse ambiente pós a abolição da escravatura nos Estados Unidos, e você imagina o que é um ambiente de negócios para uma pessoa nesse contexto, no finalzinho, no início, na verdade, do século XX. Então, no final do século XIX, início do século XX. É muito interessante você assistir essa série, porque você vai entender que toda essa dificuldade que você tem hoje não chega aos pés para esse tipo de coisa, e isso serve de inspiração. Então, eu recomendo muito, assista essa série, Madame C.J. Walker. Eu enrolei um pouquinho para assistir, né, mas depois que eu assisti eu percebi que realmente é um grande ensinamento, principalmente relacionado a esse aspecto de que quando você não consegue superar determinadas dificuldades especificamente relacionadas ao que você considera falta de apoio, você tem esse tipo de inspiração que é fenomenal, que vale muito a pena seguir. A outra é mais batida, então a maioria de nós provavelmente já assistiu esse filme, que é A Procura da Felicidade com Will Smith. Então, quem não assistiu, tem que assistir, você não pode morrer sem assistir A Procura da Felicidade, um dos melhores filmes que eu já vi, certamente um dos filmes mais tocantes de Hollywood, e que vale muito a pena. O Will Smith fez um papel fenomenal. E A Procura da Felicidade, ele dá uma ideia muito grande de como ele supera a falta de apoio da esposa. Ele é um empreendedor, é um cara que está ali tentando ganhar a vida, não é bem sucedido, sofre pra caramba, não consegue vingar nenhum negócio, tem um filho pequeno, acaba perdendo tudo, falindo, e a mulher larga ele, larga o filho, larga tudo, abandona eles ficam morando, ficam sem teto, ficam em abrigo para as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, enfim, e vão seguir a vida, e depois a gente já sabe que realmente é uma história muito bonita no final. Não vou dar spoiler aqui, mas vale muito a pena assistir, porque mostra como é que você lida numa situação em que você tem pessoas ao seu redor que têm crenças diferentes em relação às suas crenças, e você vai lá e faz assim mesmo. Vale muito a pena. E dá uma luz sobre como viver esse contexto em que efetivamente as nossas expectativas em relação ao outro não são atendidas. Eu não vou entrar tanto nesse mérito, mas é importante que a gente tenha inspirações dessas duas fontes. As duas primeiras fontes, acho que vale a pena que vocês consultem. Terceiro ponto que eu acho que faz muito sentido nessa discussão que a gente vai ter aqui hoje, está tendo aqui hoje, diz respeito à interdependência. Então, é muito importante que a gente compreenda esse aspecto relacionado à interdependência. E por que existe dependência emocional? Né? Por que a dependência emocional está presente na maioria de nós e efetivamente como é que ela se manifesta? Então, quando a gente tem essa necessidade de estar o tempo inteiro pedindo a opinião do outro, querendo entender o que é que o outro acha disso, o que é que o outro acha daquilo, compartilhar as nossas ideias, opiniões, projetos e tal, com um monte de gente ao nosso redor, a gente precisa compreender que nível de expectativa a gente está depositando nesse sentido, e principalmente, existe algum nível de dependência emocional em relação a essa projeção que a gente faz, naquilo que a gente espera que o outro nos diga, até que ponto isso é uma interdependência e até que ponto isso é uma dependência emocional, até que ponto a gente precisa desse tipo de relação, precisa que alguém nos diga o que fazer e compreender que por trás desse tipo de dependência, naturalmente, está também a nossa interdependência, ou melhor, a nossa insegurança, né? E aí a gente tem que compreender bem se isso nos leva mais próximos a ter uma relação de interdependência, ou seja, ganha-ganha, em que um complementa o outro, em que um ajuda o outro, em que um constrói com o outro e tudo mais, em que existe reciprocidade, ou se na verdade é aquela coisa de que eu dependo de você e você me diz o que fazer, se der errado a culpa é sua, né, e eu não me responsabilizo pela minha própria vida. Então, falando de uma maneira muito mais ampla, uma das coisas que eu acho que é super importante
a gente pensar, né? Refletir. Que é o objetivo aqui é a gente abrir a mente para esse tipo de coisa. Então, assim, você precisa descobrir, primeiro, você precisa construir dentro do seu processo de autoconhecimento, como eu já venho falando há bastante tempo, da importância do autoconhecimento para o desenvolvimento profissional. Não existe forma de você se desenvolver profissionalmente que não seja através do autoconhecimento. Não existe, não tem outra forma. É através do autoconhecimento. E é legal que esses filmes todos, né, que de uma maneira bem lúdica e exemplificam muito aquilo que a gente vem falando, você percebe que todo o processo da jornada do herói que a gente vê por aí passa por essas etapas de autoconhecimento. Para quem não conhece, o Joseph Campbell foi o autor do livro chamado O Herói das Mil Faces, O Herói de Mil Faces. E o Joseph Campbell foi, na verdade, aquele que inspirou, através desse conceito de A Jornada do Herói, que inspirou a saga de Star Wars, a saga do Skywalker, de todos os filmes de herói que se tem aí, e de filmes que também não são de herói, mas são heróicos. Ele faz uma análise sobre a jornada do herói e coloca isso em etapas, a transformação que acontece, os desafios que o herói, o protagonista vive, e depois quando ele volta para casa com todo esse aprendizado, e aí vai construir um legado. Então é muito bacana, mais uma referência aí. O Herói de Mil Faces é o livro do Joseph Campbell, que serve de inspiração para todos esses filmes, todos seguem a mesma lógica, e é muito interessante como tudo isso passa pelo processo de autoconhecimento, sempre. Então não é diferente em nosso processo de desenvolvimento pessoal e profissional. A gente precisa passar por uma jornada de autoconhecimento. O Antônio e a Rita estão sugerindo aqui o filme Homens de Honra, também grande filme, grande referência, grande indicação, valeu aí, galera. Então o que acaba acontecendo? Se você compreende bem como é que a insegurança está presente, aí eu recomendo que você assista a nossa última live, né? Vai estar lá no YouTube em breve, ainda não coloquei, mas em breve eu vou colocar lá no YouTube, que ela vai falar sobre frustração e sobre como vencer de vez essas dúvidas que a gente tem ao longo da vida, passar por isso de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais consistente, que isso não nos paralise tanto. Existe um outro livro que é Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Anotem esse livro é muito bacana. É um best-seller, é muito bacana. É Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Stephen Covey é uma referência em termos de eficiência profissional, em termos de eficácia profissional, um grande autor, é um best-seller. E Os Sete Hábitos foi a primeira vez que eu ouvi falar de uma maneira conceitual do termo de interdependência. E isso mexeu muito comigo, porque eu comecei a perceber os meus gaps emocionais e que efetivamente as minhas relações não estavam me conduzindo para relações de interdependência, mas sim de dependência emocional, e de como isso me afetava e o que eu poderia fazer a respeito. Recomendo muito a leitura desse livro e acho que vale muito a pena vocês irem pouco a pouco consumindo essas fontes, porque eu tenho certeza que vai fazer um complemento bacana com aquilo que a gente está trazendo aqui, num espaço curto de 1 hora, mas que a gente tem a oportunidade de trazer insights importantes para depois você trazer reflexões que vão complementar isso que a gente está falando. É muito importante que você descubra como se sentir mais autoconfiante, né? Se a sua dependência é fruto, muitas vezes, de insegurança, o que está por trás, como é que você combate essa insegurança? Muitas vezes é com autoconfiança. Então você precisa fazer aí uma reflexão muito boa em relação assim, ó, em que momento, aí você faz uma retrospectiva, em que momentos você se sentiu mais autoconfiante para tomar uma decisão? Em que momentos você se sentiu mais autoconfiante para se posicionar? Em que momentos você se sentiu mais autoconfiante diante de um novo projeto, diante de uma nova proposta, diante de um novo desafio, diante de um novo processo profissional? Em que momentos você foi bem-sucedido, bem-sucedida nisso? E como isso pode te ajudar no momento atual? Então, é um processo de fortalecimento, é um processo em que você se sente um pouco mais autoconfiante, que vai te ajudar a vencer esses momentos de dúvida. Porque cada vez que você tem uma situação, às vezes é uma situação grande, às vezes nem tão grande assim, mas muitas vezes te abala, te paralisa.
você se sente frustrado, você se sente desmotivado e tal, paralisa, e aí você, às vezes a dúvida toma conta de você, efetivamente. Quem nunca passou por isso, que atire a primeira pedra, é natural. Você se sente muitas vezes tomado por esse momento de dúvida e passa meses tomado por aquilo, não consegue sair daquele ciclo e efetivamente você precisa ter gatilhos mentais que te tirem desse ciclo vicioso. E esses gatilhos mentais, uma das coisas que eu acho que vale muito a pena é fazer sempre essa retrospectiva. Em que momentos você lidou bem com situações parecidas e como essas situações, esse comportamento, esse modelo mental que funcionou no passado pode te ajudar hoje, né? Esse modelo mental que te fez se sentir bem, esse modelo mental que te trouxe boas vibrações, boas energias, que fez você se sentir autoconfiante, você pode pegar isso agora, replicar e efetivamente trazer tudo. E depois que esse momentozinho que travou, vocês podem consultar lá no IGTV e depois no YouTube, que vai estar disponível. E aí o que acaba acontecendo? Quando você se sente mais autoconfiante, esses momentos de dúvida, você consegue enfrentar de uma maneira mais segura, enfrentar de uma maneira mais sólida, você tem um pouco menos de instabilidade emocional, você efetivamente não se deixa levar tanto pela opinião do outro. E vem aí um quarto aspecto que é fundamental diante de tudo isso que a gente está falando, que diz respeito à aceitação, né? Então, você não precisa agradar ninguém, efetivamente. Você não precisa agradar ninguém. E, ao mesmo tempo, é super importante que você aprenda a lidar com a rejeição, né? Toda vez que você traz alguma coisa diferente daquilo que é o usual, né, daquilo que é o socialmente adequado, socialmente aceito em geral, é natural que as pessoas tenham dúvidas. Elas não são obrigadas também a concordar com você. E nesse processo elas vão também trazer para você as suas percepções. É importante que você saiba ouvir, mas é importante também você aprender a lidar com a rejeição. Se você traz algo novo, a rejeição acontece. Se você tem isso como referência, você compreende esse processo, você constrói um modelo mental que entende o seguinte, ó, eu vou trazer algo novo e é natural que a pessoa rejeite esse algo novo e tudo bem. Então, a maneira como a gente lida com a rejeição diz muito sobre a nossa personalidade, diz muito sobre aquilo que a gente precisa trabalhar em termos de autoconhecimento e diz muito de quão maduro emocionalmente nós somos. Então, é super valioso ter esse termômetro de entender como é que você se sente quando você ouve um não. Como é que você se sente quando uma ideia sua é rejeitada? Como é que você se sente quando uma proposta sua, de repente, traz uma opinião contrária? É, como é que você lida com esse sentimento? Como é que isso é para você? Né? O quão brava, irritado, irritada você fica quando você passa por uma situação de contrariedade? Como é que você reage a esse tipo de rejeição? Né? E aí, para que você se sinta um pouco melhor em relação a isso, porque para mim, pelo menos, funciona muito bem, e essa ideia e essa proposta, essa reflexão que eu trago para vocês também é o seguinte: você não precisa agradar ninguém, né? Se você parar para pensar, todos os grandes realizadores da humanidade, historicamente, foram taxados de loucos, foram taxados de insanos, foram taxados como pessoas fora do comum e que efetivamente não eram pessoas admiráveis em seu tempo. Assim foi com Leonardo da Vinci, assim foi com Darwin, assim foi com Gandhi, assim foi com Jesus Cristo, assim foi com Siddhartha Gautama, assim foi com todos os grandes líderes que a gente viu, independente da boa vontade deles ou não, né? Em algum momento eles foram taxados como loucos, como insanos, como pessoas que efetivamente não estariam contribuindo com esse senso
de tudo que é socialmente aceito, e depois, efetivamente, o que é que veio acontecer? O tempo, né? Eu sempre falo disso, o efeito do tempo trouxe um novo olhar para isso, né? Até Galileu, em suas teorias também, né? E tudo mais. Eu acho que a gente tem como objetivo aqui ter um olhar diferente, criar um novo mindset, uma nova maneira de enxergar as coisas e perceber que a gente não vai ser aceito o tempo inteiro, as nossas ideias não vão ser aceitas, as nossas ideias vão sim ser rejeitadas e tudo que é novo causa rejeição. Tudo que é inovador causa rejeição. Tudo aquilo que efetivamente você traz de novo, tudo aquilo que você traz de proposta, espere rejeição e lide com rejeição e tenha maturidade emocional para trabalhar a rejeição e faça um processo profundo de autoconhecimento para trabalhar isso, porque é essa disposição de lidar com a rejeição, é essa coisa de você não projetar a sua expectativa na aceitação e não esperar que as pessoas que estão acostumadas com convenções sociais entendam o seu lado, o seu olhar, a sua experiência, só porque você tem esse olhar diferente. Isso não vai acontecer. Então não crie esse tipo de expectativa, não se frustre com isso, não perca seu tempo com isso, não se desconstrua emocionalmente por causa disso, muito pelo contrário, não se desestabilize por causa disso. Se você já espera por isso, você já tem um novo significado para essa coisa, do apoio que você espera que as outras pessoas, principalmente aquelas pessoas mais próximas de você, depositem nas suas ideias, nas suas propostas, nos seus projetos, será diferente, né? Certamente você, tendo esse tipo de olhar, vai ter algo muito diferente. E tem sempre como espelho que os grandes realizadores da humanidade também foram assim. E se tem muita gente criticando, pode ser que você esteja no caminho certo. Talvez você não saiba disso, mas pode ser que você esteja no caminho certo. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho aí também na nossa live. Eu estou percebendo que só eu estou falando, monólogo, e a live é para ser dinâmica, é para ser interativa. Fala aqui nos comentários o que é que vocês acham disso, se está fazendo sentido para vocês, se esse tipo de visão acerca dessa expectativa colocada sobre insegurança e tudo mais tem a ver com a sua realidade, se não tem a ver com a sua realidade, traz a sua contribuição nos comentários, porque eu acho que é isso que enriquece a nossa discussão. Para quem ainda não está no nosso grupo no WhatsApp, eu vou deixar aberto aqui, enquanto a galera está começando a escrever aqui, o link está na bio, a gente tem lá todas as redes sociais em que a gente está. Um dos links é o nosso grupo no WhatsApp, é um grupo interativo em que a gente não é poluído, não é uma coisa que tem muitas discussões o dia inteiro, a gente geralmente tem uma discussão por dia, nada mais do que isso, e tem sido muito legal, tem algumas pessoas que têm feito grandes contribuições, de lá vem sugestões para live, de lá vem algumas discussões de grande valor, de lá vem alguns insights bacanas, e a live é apenas um dia na semana, e lá a gente tem a possibilidade de todos os dias tem alguns insights de carreira, de desenvolvimento profissional, de vida profissional, de desafios profissionais, de crescimento, de desenvolvimento, que fazem muita diferença para as pessoas que estão realmente afim de dar uma guinada na carreira, de se desenvolver profissionalmente, de ressignificar essas velhas crenças, esses velhos mitos, essas velhas maneiras de enxergar a vida e o mundo. Lá a gente consegue ter um outro olhar, uma outra maneira de se discutir sobre carreira, sobre desenvolvimento profissional e criando uma grande rede de apoio, de autoajuda, que eu acho que isso faz toda a diferença no mundo para as pessoas que estão realmente querendo se ressignificar a sua vida. Então, um outro ponto, né? O quinto ponto dessa live relacionado a essa maneira que a gente tem de lidar com essa suposta falta de apoio e essa expectativa que a gente cria nas pessoas que estão apoiando ou não estão apoiando a gente e que vale muito a pena que a gente pense direitinho, reflita, ressignifique, reconstrua, para que a gente possa realmente ter um outro olhar. Então, essa nova maneira, um outro aspecto que eu acho importante trazer para vocês é a questão relacionada ao senso crítico, o desenvolvimento do senso crítico. É aquela coisa de você precisa aprender a ouvir, aprender a discernir, sem você se anular. Então tem muito a ver, está muito relacionado com os outros aspectos que eu já trouxe aqui, mas principalmente relacionados à autenticidade e personalidade. Então,
é muito importante a gente aprender que se anular é perigoso. Quando a opinião dos outros é mais forte do que a nossa própria opinião, quando a crença do outro acaba sendo mais predominante do que a nossa própria crença, quando a gente pede opiniões demais a muitas pessoas sobre os nossos projetos e efetivamente isso acaba tendo mais força do que aquilo que a gente até mesmo construiu como crença, não necessariamente é você que está errado, não necessariamente é você que está no caminho errado. Talvez realmente o jeito convencional de pensar, é o jeito normal de agir. Porque eu volto a dizer, para quem chegou depois na live, a sua maneira de pensar, as suas experiências, aquilo que você viveu, tudo aquilo que você construiu, as suas crenças, os desafios que você superou, só você sabe. Ninguém está na sua pele, só você sabe. Então, é natural que as pessoas tenham um olhar diferente, é natural que surjam posições contrárias, é natural também que você, às vezes, perceba que as coisas não foram exatamente como você esperava, as reações não necessariamente são como você esperava. E eu volto a dizer, existe frustração quando existe uma expectativa alta. Então, quando você deposita uma expectativa e espera reações, e as reações são diferentes da que você esperava, adivinha o que acontece? Você se frustra e, não raro, você até se paralisa e desiste daquilo que você estava fazendo por causa da opinião dos outros, né? E ainda coloca a culpa no outro. Não existe isso de colocar a culpa no outro, né? Eu acho que cada vez mais é fundamental que a gente busque ser autêntico, busque ser autêntica, busque ter personalidade, busque trazer aquilo, emergir, manifestar aquilo que você tem de melhor, aquilo que te faz ser quem você é, né? Então, tudo bem, construir esse saber ouvir é importante. Você aprender a ouvir, você até pedir opinião, mas quando isso é maior do que você mesmo, imagina o que acontece. Deixa de ser você deixa de ter autenticidade, deixa de construir efetivamente aquilo que você acredita, né? Vamos ver aqui. O que se deve fazer ao apresentar um projeto novo para um grupo de trabalho e ele não é bem visto, mesmo estando seguro de que vai dar certo. Quando a gente tem novos projetos, é natural que o grupo tenha opiniões divergentes. Eu percebo que dentro é muito interessante quando você é líder de uma equipe, apresenta uma proposta, um projeto, enfim, uma ideia, e o próprio grupo de lideradas acha que aquilo não vai dar certo. É super importante assim, ó, quando a realização é coletiva, você sabe que as pessoas que estão ali precisam comprar a ideia. Mas aquilo que você está trazendo como seguro de que vai dar certo é altamente perigoso, porque gera depende da execução de outro e que você propõe, a partir daquele momento a sua ideia original já era. Você já tem que estar desprendida dessa ideia de que vai sair, sua ideia vai ficar intacta. Ela não vai ficar intacta. É natural que agora você vai construir junto com o time. Aquela proposta, aquela ideia que você trouxe pode ser muito bem vista, pode ser mal vista. Mas se depende da execução de outras pessoas, a participação, a construção é coletiva, não adianta, você tem que desapegar um pouquinho da sua ideia original, porque ela pode ser completamente rejeitada ou ela pode ser parcialmente aceita, mas raramente ela vai ser integralmente aceita. Então, é super importante isso. Quando você comunica, pede a opinião das pessoas, em que você vai fazer, você vai executar, isso só depende de você, é diferente, que é aquilo que a gente vem falando aqui. Agora, quando você depende que se torne um projeto coletivo, se torne uma ideia coletiva, então você precisa desapegar de sua ideia original, porque efetivamente ele vai ser criticado, ele vai ser questionado, e se você propõe algo, e é natural que a gente crie uma expectativa com aquilo que a gente idealizou, porque realmente, a gente dá uma ideia, geralmente a gente tende a ficar muito seguro de que ela é uma super ideia, e aí a gente se frustra mais ainda. Então, tudo relacionado à frustração está normalmente aliado, atrelado à expectativa que você coloca. Então, a sugestão que eu dou? Desapegue de sua ideia original, porque ela vai sofrer transformações e talvez ela não seja aceita, tudo bem. É mais uma ideia. É muito mais importante perceber que tipo de solução
que existem vários projetos para resolver esse mesmo problema, do que se prender apenas a essa proposta. Um livro muito bom, né, chama-se Como Chegar ao Sim, a negociação de acordos sem concessão. Como chegar ao sim, a negociação de acordos sem concessão, de uma galera de Harvard, que é o melhor livro de negociação que eu já vi que eu já li em minha vida, foi esse aí. Até tenho ele. Que os autores falam sobre como a gente se fixa muitas vezes em posições e a gente esquece muitas vezes dos interesses. Então, quando a gente fala de interesses, basicamente é solucionar o problema. E aí a gente começa a se concentrar nas posições, ou seja, na nossa ideia, naquilo que a gente acha que é a solução. Então, quando a gente se apega muito, se prende muito àquilo que a gente entende como sendo a melhor opção, né, a ideia mais interessante para resolver aquele problema, e a gente chega até a esquecer do próprio problema, aí é que o conflito acontece. Então, recomendo muito o livro, acho que abriu muito a minha mente em relação a esse desapego das ideias, e eu acho que vale muito a pena nesse caso aí, principalmente quando você está falando de grupos de trabalho. E aí, voltando, é super importante a gente desenvolver o senso crítico, né? É esse senso crítico de você aprender a ouvir, discernir e você não se anular e manter a sua autenticidade, manter a sua personalidade, para que você não confunda a opinião que você quer ouvir, ou que você eventualmente vai ouvir querendo ou não, com aquilo que efetivamente você acredita e aquilo que você entende que é o melhor para você. Uma opinião não pode ser predominante em relação à sua decisão. Uma opinião é uma ajuda, é um apoio, é um outro olhar, que também é importante. E vem o próximo aspecto que eu queria tratar aqui, né? Faltam 15 minutos para finalizar a nossa live, então passa rápido mesmo, eu te falei. É muito conteúdo, é muita coisa para a gente falar num espaço curto de tempo e a gente vai falando. Então, o próximo ponto aqui diz respeito à persistência. Então, o que eu costumo dizer? Tome muito cuidado, essa é a grande armadilha quando a gente fala sobre tudo isso que a gente vem falando aqui, de não se frustrar e ao mesmo tempo não chegar num ponto de que as pessoas não apoiam seus sonhos e você de repente paralisa em relação a isso e abandona suas ideias em relação a isso e aí você efetivamente não consegue se superar. Existe uma linha tênue entre persistência e teimosia, né? Existe uma linha muito tênue entre persistência e teimosia. Então você não pode confundir isso, porque muitas vezes é uma armadilha. Aquilo que você acha que é persistência não é mera teimosia. E qual é o melhor termômetro? Qual é a melhor maneira de você saber se você está sendo persistente ou se na verdade é teimosia pura mesmo? É saber ouvir as pessoas. Saber ouvir é o melhor termômetro. Então perceba o paradoxo. Se você ouve as pessoas e isso influencia demais a sua proposta, isso influencia muito você, o que é que acaba acontecendo? Você se anula, você deixa de colocar a sua crença naquilo, você se abala emocionalmente e você não constrói nada. Ao mesmo tempo, se você parar completamente de ouvir as pessoas, você corre o risco de ter uma cegueira, você não conseguiu ter um outro olhar, porque um outro olhar sempre é construtivo quando você sabe fazer bom uso dele, e aí você também vai tender a não conseguir fazer nada e andar em círculos. Então imagine, por um lado, você não pode deixar de ouvir. Por outro lado, ouvir não pode ser algo predominante demais. Então você tem que achar o caminho no meio. É saber ouvir da maneira certa, com bom senso, com discernimento. Essa é a melhor maneira, é o melhor termômetro que se tem para que você consiga ser persistente, mas que você não deixe ser levado ou levada, dominado ou dominada pela teimosia, e que é muito comum, na maioria de nós é muito comum que a gente passe dos limites, né? Às vezes a gente está há tanto tempo com aquela ideia fixa na cabeça que a gente passa dos limites. A melhor maneira, muitas vezes, quando você está num debate, quando você está discutindo alguma situação, é silencie. O silêncio ele é muito construtivo, o silêncio reflexivo é muito construtivo. Não silencie porque você não quer brigar, não é isso. Silencie porque você recebeu uma nova informação que você ainda não processou. Então, é super importante nessa interação, você chegou no momento que você teve um olhar diferente
Você gostando ou você não gostando. Você não precisa rebater. Silencie. Para um pouquinho e pense assim, ó, não tinha pensado nisso, vou refletir. Pronto. Você não precisa pesar até romper a corda, sabe? Você não precisa chegar nisso. Você não precisa ter esse tipo de reação, de briga, de conflito o tempo todo. Se você para, ouve e silencia, traz um argumento, traz outro argumento, mas percebeu que tem uma irritaçãozinha ali, ó, de um lado ou de outro, silencia e fala, pô, realmente, você tem razão, você trouxe uma ideia nova aqui, eu preciso pensar um pouquinho. Acabou. É uma coisa tão simples, tão nobre, e a maioria de nós não faz e sai na mão com todo mundo aí, quer brigar e tudo mais. E a gente às vezes perde uma grande oportunidade de aprender, né? Pensar flexível. Então é muito importante que a gente perceba aí essa linha tênue entre ser persistente, ser teimoso e entender de onde é que sai, onde é que nasce o conflito. Então, pessoal, faltam 10 minutos para a gente terminar a nossa live. Em a conclusão que eu queria, né, antes da gente fechar, e é super importante que a gente tenha esse olhar, é o seguinte: a gente busca se superar, né? E o título dessa live é justamente como lidar com a falta de apoio e se superar. Só que a superação, ela é, na verdade, uma combinação entre autoconfiança e persistência. A superação, muitas vezes, é uma combinação, tem vários conceitos, é uma das maneiras de conceituar, é uma combinação entre autoconfiança e persistência. Autoconfiança para que você possa ter realmente uma estrutura emocional que lhe ajude a perceber aquilo que lhe enfraquece, aquilo que te traz insegurança e aquilo que efetivamente te fortalece, te traz autoconfiança e você segue em frente apesar das contrariedades. E ao mesmo tempo a persistência para que você possa ter uma fortaleza emocional que faça com que você supere os desafios da jornada de uma maneira muito mais sólida, muito mais constante, sem tantas instabilidades, sem desistir tanto, porque nós acabamos desistindo muito, né? E na maioria de nós, na nossa vida, nas nossas construções, nosso desenvolvimento profissional, nosso desenvolvimento pessoal, a gente acaba desistindo demais e a gente acaba recomeçando, recomeçando, recomeçando. E esses ciclos de recomeço são constantes, são renovações. A gente fica sempre naquela sensação de que agora vai, mas não vai, né? E os anos passam e a gente fica frustrado e começa a não ter mais esperança, não sonhar mais, não querer mais. E na verdade a gente não fez as reflexões que precisava fazer e não aprendeu as coisas que precisava aprender ao longo da jornada. Então o que é importante? Entenda que autoconfiança vem necessariamente de autoconhecimento. Porque assim, o autoconfiante tem que tomar um cuidado, claro, porque a autoconfiança em excesso também coloca a gente ladeira abaixo, né? Desce o precipício ao invés de a gente construir alguma coisa. Mas a autoconfiança num nível equilibrado nasce do autoconhecimento. Por quê? Porque você precisa saber, e todos nós em algum grau somos inseguros, todos nós em algum grau passamos por momentos de dúvida, todos nós em algum grau criamos expectativas em relação à opinião alheia e acabamos nos frustrando com isso. Então o que é importante? Perceber aquilo que nos fragiliza, aquilo que nos dá insegurança e, ao mesmo tempo, compreender os porquês e compreender aquilo também que nos dá mais confiança, que nos permite ter um pouco mais de constância e que faz com que a gente enfrente os desafios com uma maior facilidade, com uma maior resistência do que essa fragilidade sem fim que muitas vezes a gente vive por aí. Por outro lado, a gente tem a questão da persistência. E a persistência, ela nasce muitas vezes de uma fortaleza emocional. Você persiste quando você está emocionalmente equilibrado. Raramente as pessoas que não estão estáveis emocionalmente conseguem persistir nas suas buscas, né? Elas acabam fraquejando na sua trajetória. Então o que é importante? Perceber que a persistência nasce muitas vezes da sua fortaleza emocional. Então, autoconhecimento e fortalecimento emocional são a chave para você ter um pouco mais de autoconfiança para a realização dos seus sonhos e persistência para trilhar o caminho. Se você tem essa combinação, se você consegue fazer essa composição na construção da sua personalidade, de tudo aquilo que você está se propondo a fazer na vida e na carreira, certamente você consegue conquistar os seus sonhos, os seus desafios, as contrariedades, as maneiras como as pessoas enxergam as suas decisões, as suas ideias, a rejeição, a sua necessidade de aprovação, tudo isso muda, tudo isso ressignifica.
tudo isso acaba tendo um outro olhar, porque você está diferente agora. Você agora tem a possibilidade de se conhecer um pouco mais, se fortalecer um pouco mais, se posicionar de uma maneira diferente, ressignificar o seu olhar e acreditar um pouquinho mais em você, acreditar um pouquinho mais na sua capacidade de discernir, aprender a ouvir de maneira equilibrada, sem se distrair com bobagens, sem se desestabilizar com bobagens, e aí sim, olha o que é que acaba acontecendo. Seus sonhos viram realidade. Seus sonhos viram realidade. Né? Às vezes não é o que eu costumo dizer, não é nada tão complexo assim, não é nada tão difícil assim, não é nada tão fácil, ao mesmo tempo tão difícil assim. É o caminho do meio, não é nem tão fácil nem tão difícil, não é óbvio, né? Mas é simples. Efetivamente é simples, é desafiador, é difícil, mas é simples. Né? Então eu acho que o grande desafio que a gente tem é de lidar bem com isso, é da gente construir uma realidade diferente para a gente. E eu acho que esse conjunto de coisas, de elementos que a gente trouxe nessa live aqui, talvez tenham ajudado vocês um pouquinho mais a abrir a mente, a construir um novo mindset para aquilo que a gente está propondo em termos de realização profissional, em termos de encontrar efetivamente o caminho das pedras, que faz toda a diferença na carreira. Para mim, sempre fez e cada vez mais vem fazendo. Cada vez que eu faço uma live dessa eu aprendo mais e a ideia é que para vocês também seja exatamente isso. Eu queria que vocês dissessem aqui nos comentários, aproveitando esses minutos finais, o que é que vocês querem que eu fale nos próximos vídeos, nos próximos posts, nas nossas próximas lives. Traz aí a sua contribuição, fala sobre o que você gostaria de ouvir, porque isso me ajuda muito a moldar o conteúdo de uma maneira mais personalizada para as pessoas que estão acompanhando aquilo que a gente está construindo. Então, coloca aqui nos comentários que isso certamente vai me ajudar muito a construir as próximas lives que fazem a diferença para a gente. Lembre, eu queria trazer um lembrete também para vocês, que essa live ela vai ficar disponível durante 24 horas no IGTV, depois eu vou tirar do ar e depois eu vou estar colocando ao longo do tempo, não vai ser imediato, lá no YouTube, e aí ela vai ficar na íntegra no YouTube para que você possa consultar lá, assistir quantas vezes você quiser, relembrar esses momentos, dessas discussões que a gente está tendo aqui, mais definido, mais bem definido do que a gente imaginava. E às vezes, né, isso acaba sendo muito construtivo ao longo do tempo, né? Às vezes a gente vai enfraquecendo, vai esquecendo, lembra de uma live que fez toda a diferença, quer assistir de novo, vai estar lá disponível, né? Logo, logo. Eu coloquei a primeira live que a gente fez, já está lá no YouTube, e aquela que eu falei sobre a atitude que faz toda a diferença, sobre dar atenção à carreira. Contei um pouquinho da minha história, quem quer conhecer um pouquinho mais da minha história profissional, já está lá no nosso canal do YouTube, o link está na bio, não deixa de assistir também. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês por estar aqui comigo hoje, nessa noite de quarta-feira. Coloca um lembrete no celular. É a única maneira que tem de você lembrar efetivamente é essa. Coloca lá um lembrete no celular, na agenda, para toda quarta-feira, 19 horas, 18h30 já toca o alarme, para você lembrar de estar aqui com a gente, porque esse encontro é um super encontro, esse encontro é um encontro muito bacana. Para quem consegue acompanhar do início é melhor ainda. E a gente tende a usar esse momento de quarentena, de isolamento social, para fazer uma grande mudança na nossa vida, nas nossas carreiras, uma grande revolução em tudo aquilo que efetivamente a gente sempre quis construir e que a vida muitas vezes nos paralisou, muitas vezes a gente não conseguiu fazer, muitas vezes a gente se lamentou, muitas vezes a gente se frustrou, muitas vezes a gente criou muitas expectativas em relação aos outros, à opinião alheia, e efetivamente não fez o que ama, efetivamente não construiu nada, efetivamente se sentiu frustrado, porque o tempo passou, os anos passaram, e você acha que você não pode nunca mais fazer, porque no passado você não fez. E não tem nada disso. Você pode fazer a partir de agora, você pode fazer a partir de já, você pode parar tudo que você está fazendo e reconstruir a sua vida plenamente a partir de agora. Você não precisa ficar se lamentando mais, você não precisa ficar andando em círculos como sempre andou nos últimos anos. Você pode sim mudar a sua carreira, mudar a sua vida, mudar a sua profissão a partir de agora, desse momento, saindo daqui. Então aproveite esse momento, aproveite esse contexto,
para mudar a sua vida, a sua carreira, mudar a maneira como você olhou o mundo até então. Comece a perceber que você tem sim uma grande oportunidade de fazer a diferença para você se sentir muito mais realizado e realizada. Beleza, galera? Obrigado pela presença, boa noite a todos. Tamo junto, até semana que vem, espero todos vocês.